assustar por vários motivos. Pode ser um monstro, um demônio, um assassino. Oh, there you go. Ou até mesmo um alienígena. E aquilo que assusta a gente muda conforme o tempo vai passando. Por exemplo, eu quando era pequeno jogava Master System 3 e tinha um jogo que me assustava sempre, Master of Darkness. Tudo me assustava, a trilha sonora, o ambiente, tudo aquilo era muito interessante pra mim e apesar de assustado eu gostava de jogar. E outro que eu jogava bastante também era Alien 3, pelos mesmos motivos. E apesar de eu não ser um grande fã do gênero terror hoje em dia, eu cresci muito com ele. Inclusive eu nos finais de ano, quando ia visitar meus primos no interior, eu sentava com eles do lado de fora no escuro e ficava contando histórias de terror pra eles que eu inventava da minha cabeça e fazia uma voz assustadora dizendo "sua alma será minha" ou alguma coisa do gênero, e eles se assustavam pra caramba. Eu tenho certeza que se hoje eu sentar com eles, eles não vão se assustar da mesma forma, mesmo se eu fizer a minha voz assustadora, porque aquilo que nos assusta muda. E aquilo que assusta a sociedade muda. E por isso nesse vídeo você vai entender não apenas como que os cineastas fazem você sentir medo, quais são as ferramentas que ele usa, mas você também vai entender por que é e como que o medo mudou conforme o tempo foi passando e por que você assiste hoje um filme da década de 50 e não se assusta tanto quanto os filmes de hoje em dia. Por exemplo, na década de 40, os filmes mais populares de terror eram filmes de seres humanos monstruosos. Aí você vai ter o Drácula, você vai ter lobisomem, você vai ter Frankenstein. Frankenstein encontra com o lobisomem, sim, isso existiu. O Frankenstein também já se encontrou com outras criaturas no universo do terror. Mas o que existia no cerne da sociedade que fazia com que as pessoas sentissem medo disso era o fato de ser o homem monstruoso. Não é apenas um monstro, é o homem monstruoso. Porque década de 40 era isso que se via no mundo ao seu redor através da Segunda Guerra Mundial. Homens monstruosos. Esse era o medo social, e esse medo social ele era refletido também na arte através de uma forma mais subvertida ou um pouco mais caricata ou ainda mais acentuada através desses homens que se tornam monstros e atacam as pessoas. Mas a década de 50 começa com novos medos. Agora você tem uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, a Guerra Fria, uma disputa também armamentista de quem consegue criar mais bombas atômicas ou a bomba de hidrogênio, e você também tem nesse mesmo cenário o ser humano tentando chegar até o espaço, tentando conquistar a Lua. E na cabeça das pessoas, elas não faziam ideia do que poderia ser encontrado na Lua. Então muitos filmes e histórias vão retratar alienígenas. E você vai ter, por exemplo, Twilight Zone, que é uma das séries mais famosas da história, além da imaginação, onde muitos dos episódios vão retratar essas fobias, esses medos sociais. Então as pessoas estavam com medo de bomba atômica, tinha isso retratado lá. As pessoas tinham medo de alienígena, tem bastante alienígena. As pessoas também tinham medo daquilo que poderia surgir de uma explosão atômica, então começam a aparecer criaturas que surgem através da radiação. E você vai ter filmes como O Monstro do Ártico, O Monstro do Mar, que é baseado na obra de Ray Bradbury e que vai falar sobre uma criatura que é despertada justamente através de uma explosão atômica. O Mundo em Perigo, que também são monstros, formigas gigantes que surgem por conta da radiação atômica. Enfim, era esse o medo que eles tinham e isso foi transportado para a tela. Mas aí chegou a década de 60 e nesse momento surge um outro tipo de medo, completamente diferente. As pessoas passaram a dar mais atenção, a mídia começou a dar mais foco para os psicopatas. Também o surgimento, o avanço da psicologia aplicada para o estudo de psicopatas fez com que as pessoas ficassem interessadas em todo o debate de essa pessoa, ela é má por natureza, ela foi influenciada pelo ambiente, o que torna uma pessoa um psicopata? Será que meu vizinho é um psicopata? E com isso, muitas obras que retratavam esse cenário começaram a ser produzidas no gênero terror, como por exemplo, o famoso Psicose. Você também vai ter a Tortura do Medo, que explora o medo de você estar sendo observado e seguido por um psicopata. Mark? Don't be shy.
E o Cabo do Medo, que vai explorar o medo de um pai de família ter a sua família ameaçada por um psicopata e se sentir sem recursos para conseguir defendê-la. Aliás, eu fiz um vídeo comparando a versão da década de 60 do Cabo do Medo com a versão da década de 90 feita pelo Scorsese. Confere, vou deixar aqui no card. Mas é na década de 70 que realmente a coisa vai mudar para sempre no gênero terror, porque nessa década vão surgir, ou melhor, serem enfatizados dois subgêneros de terror que influenciam até hoje o cinema. O terror que podemos chamar de espiritual e o terror slasher. E a partir daí, o mundo do terror nunca mais seria o mesmo. Aliás, é a partir daí que as pessoas iam começar a suar de verdade assistindo um filme. E suar de verdade é ruim porque às vezes fica aquela mancha gigantesca debaixo do braço, e é nesse momento que a Insider pensou: bora criar uma coisa especificamente para isso, uma camisa, ou melhor, uma undershirt que você vai usar debaixo da sua roupa e vai fazer com que você não fique com aquelas manchas de suor e vai ajudar na transpiração. E nada mais é do que uma segunda pele que você vai colocar, você vai evitar esse problema. Isso daqui é super leve, super confortável. Tem tecnologia, 2 camadas de tecnologia, por exemplo, nas axilas, para que você não forme a famosa rodela de pizza debaixo das axilas, também conhecido vulgarmente como subaco, e você vai poder ficar tranquilo, porque essa camiseta ela absorve e ela também coloca para fora, ela expele a umidade, o suor mais rapidamente. Ela é anti-odor, que faz com que ela mate, elimine as bactérias que proliferam o cheiro ruim. Ela é super discreta e confortável, tem um conforto térmico muito legal e ela se adapta perfeitamente ao seu corpo para você poder usar com qualquer outra camiseta ou camisa social por cima e você vai ficar super confortável. Então o que você vai fazer? Você vai acessar o site que é insiderstore.com.br/Jurandir Gouveia, o link vai estar na descrição e no comentário fixado, e você vai usar o cupom Jurandir12 e com esse cupom você vai ter 12% de desconto na sua tech t-shirt, na sua undershirt ou em qualquer peça que você for comprar na Insider Store. Então aproveita para que você possa curtir o seu filme de terror favorito sem precisar ficar mostrando na pele que você está morrendo de medo, como com certeza eu fiquei da primeira vez que assisti O Exorcista. E até hoje, esse é o gênero que mais é produzido em Hollywood quando o assunto é terror. The fact that people do wait 4 hours in line and then go back in to see more after they've fainted or gotten sick, I guess it shows how far some people will go for the thrill of being chilled to the bone. And judging from my long night in the lobby, the people most susceptible to being profoundly upset by the film are those who went in believing in the devil. Você vai ver, por exemplo, o filme recente que foi lançado, que é O Mal que Nos Habita, um filme argentino que eu já tinha comentado a respeito, que é assustador e pesado pra caramba e que vai tratar sobre o medo das coisas espirituais. Então, O Exorcista, apesar de não ter sido o primeiro filme a explorar esse tema, foi o filme que o fez de forma magistral e fez com que todos os outros tentassem imitar aquela fórmula de expulsão de demônio, possessão demoníaca, eventos misteriosos acontecendo, e você vai ver isso influenciando até hoje nos filmes de terror que são feitos. Agora, o segundo gênero que também foi enfatizado nessa década e que se tornou mainstream durante décadas foi o terror slasher. O terror slasher é aquele onde tem um cara que quer matar uma galera, normalmente adolescentes. Essa é uma das principais características desse subgênero do terror. Adolescentes que estão enfrentando toda a mudança hormonal, tem sexo, tem as preocupações com relação ao futuro, tem o medo de se tornar adulto, e tudo isso acompanhado com um psicopata que quer matar esse pessoal, e normalmente você vai ter a Final Girl, que nada mais é do que uma garota final, aquela que sobrevive ou que tenta sobreviver, pelo menos na maioria dos casos sobrevive, e às vezes até mesmo se vinga do assassino, do serial killer, e ela vai ser a sobrevivente que os escritores vão poupar, porque no resto eles vão matar praticamente todos. Esse tipo de terror se tornou muito famoso, por exemplo, com a série Pânico. Eu tô me preparando pra ver um filme. Sério? Qual? Um desses filmes de terror. Você gosta de filmes de terror?
E uma característica dos filmes de terror a partir da década de 70 é que eles vão ter muito mais cenas grotescas, aquilo que a gente chama de gore, aquelas cenas com muito sangue, tripa, coisas nojentas aparecendo na tela, porque em 68 caiu o Código de Hays, que é um código que proibia que essas coisas fossem feitas. Então, a partir da década de 70, os cineastas quiseram ir até o limite, já que agora não tem mais essa limitação explícita. Agora eu vou testar todos os limites possíveis, eu vou colocar maior quantidade de sangue, tripas, coisas assustadoras, grotescas na tela, e a gente vai chegando até o ponto em que temos hoje aí a centopeia humana. Mas a pergunta que eu faço é, será que a gente ainda consegue se assustar com o terror? Será que ele ainda tem essa capacidade de produzir na gente o medo que produzia antes? E por que a gente se assusta com o terror se a gente já sabe que a intenção do filme é assustar a gente? Será que o fato da gente já estar desperto para essa intenção não nos faria ter menos medo? Acontece que tanto na comédia quanto no terror, o mais importante é timing. É o momento certo de você colocar o medo. Por exemplo, Bebê de Rosemary, que é um dos clássicos de terror, ele não vai mostrar o verdadeiro horror até os últimos 10 minutos do filme. Ele constrói tensão sobre tensão, dúvida sobre dúvida, até que nos últimos 10 minutos o verdadeiro terror é revelado. Outros filmes como Cloverfield vai fazer um ótimo trabalho escondendo os monstros ou mostrando apenas parcialmente de forma muito rápida para que você crie a expectativa, a angústia e o medo até que finalmente os monstros aparecem. E o mesmo aconteceu com Cloverfield 10, que é um filme que eu gosto demais e que vai mostrar dois tipos de medos diferentes no mesmo filme. O começo do filme é sobre o medo de relacionamentos. Parece que aquele cara é um psicopata. Então, o medo real tá como um medo de um ser humano. Mas quando a personagem consegue fugir do bunker, ela vai se deparar com um medo ainda maior, com um terror ainda maior, com a invasão dos alienígenas. E quando você vê uma cena de terror, e eu abordei isso no vídeo onde eu falei sobre como que os filmes manipulam suas emoções, alguns hormônios são liberados no seu organismo, dois principalmente, que é o cortisol e a adrenalina. O cortisol vai te causar o estresse, aquela tensão grande naquele momento. A adrenalina vai servir para você ficar mais atento, porque se você está com medo, o seu organismo vai tentar te proteger, então suas pupilas vão ficar dilatadas para você conseguir enxergar melhor. Os seus outros sentidos vão ficar mais aguçados para você conseguir ficar preparado para qualquer movimento suspeito. Por isso, quando você está assistindo um filme de terror, você fica olhando, eu vi uma sombra, eu acho que eu vi alguém ali, acho que eu vi uma mão, porque o seu cérebro está buscando o maior número de informação possível para te proteger do medo. Então, se o seu cérebro já está todo armado para te proteger do susto, os cineastas e escritores vão ter que usar alguns truques para conseguir te surpreender mesmo assim. E nada melhor do que criar tensão, tirar tensão e subverter a expectativa. Em Pânico, por exemplo, a protagonista fecha a porta da casa, subvertendo o clássico erro de deixar a porta aberta durante a noite. E depois, quando ela vai abrir a porta do armário, você acha que o assassino está lá. Mas não tá. Isso alivia sua atenção. Mas a ligação do assassino faz sua atenção aumentar novamente. Então ela vai, abre a porta e sai da casa te deixando tenso novamente. Mas ela não encontra ninguém ali e você sente alívio. Então o assassino sai do mesmo armário que ela tinha aberto, sua atenção aumenta. Ela tenta sair da casa, mas ela tinha trancado a porta e sua atenção aumenta ainda mais. E essa cena ilustra perfeitamente como você pode usar suspense e surpresa para construir medo. Eu já falei sobre a diferença de suspense e surpresa em outro vídeo, mas suspense é, por exemplo, quando você sabe que uma bomba vai explodir. E aí você fica naquela tensão esperando que os personagens consigam fugir. Surpresa é quando você não sabe que a bomba vai explodir, de repente, do nada, ela explode e você fica surpreso. Um bom filme de terror, ele consegue criar suspense e surpresa. Você sabe que o assassino
vai chegar até a vítima. Você só não sabe quando e você fica naquela tensão. Esse é o suspense. E daí ele vai subvertendo. Você acha que agora não é, e vai subvertendo até que finalmente vem a surpresa. O local de onde ele vem era um local inesperado. E isso faz com que você tenha um susto maior, que é o que a gente chama de jump scare. É aquele susto de pulo. Você dá um salto, você pula de susto. E tem outras técnicas que os produtores de filmes, os cineastas e escritores usam para conseguir criar medo. Uma delas é a edição do som. Você vai ver que alguns filmes têm trilhas sonoras muito características. Você também tem o uso de sombras. Isso é algo interessante, porque recentemente a gente teve o filme Midsommar, que tentou mostrar um filme de terror onde todas as cenas de terror são à luz do dia. Apesar de ser esteticamente bonito, eu nunca consegui me assustar com nada desse filme. Esse filme ele tentou algo que ninguém tinha tentado daquele jeito antes. Mas existe um motivo para não terem tentado, porque uma das características do terror é que ele habita nas sombras. Todo mundo tem medo daquilo que está no escuro, escondido, aquilo que não se pode ver plenamente. Por isso que os melhores filmes de terror utilizam muito bem esse jogo de sombras, de luz e sombras. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nessa cena. Essa é uma cena do filme Kairo, do roteirista e diretor japonês Kiyoshi Kurosawa, que é uma das mais assustadoras do cinema. E ela é assustadora porque essa figura assombrosa sai das sombras e ela caminha em direção à luz. E conforme você vai tendo um vislumbre maior de quão assustadora ela é, seus movimentos corpóreos não são corretos, existe algo que habita ali no Uncanny Valley, no Vale da Estranheza, você vai conseguindo perceber melhor sua fisionomia e você vê que ela tem uma aparência normal. E isso torna essa cena ainda mais assustadora, até que você finalmente vê esse personagem se esconder, mas não adianta. Não tem para onde fugir, ele vai ser pego por essa criatura. Mas existe um fenômeno muito característico da nossa época que começa na década de 70 e vem até os dias de hoje. Como eu falei, eles começaram a utilizar mais cenas grotescas, mais sangue, mais tripa, mais coisas assustadoras, porque querem explorar essa coisa visual do susto. Porém, a gente está passando por um processo de dessensibilização muito grande do terror. Essa questão de o terror da década de 50 não assusta mais tanto quanto o de hoje, não é apenas pela narrativa ou pelo tipo de medo que mudou conforme o tempo foi passando, mas também pela estética dos filmes. Uma cena de Psicose onde a faca não entra no corpo da pessoa, onde você tem apenas a reação da mulher no banheiro, desesperada, sendo atacada pelo assassino, não é, hoje em dia, tão mais bem vista ou tão bem recebida no circuito de terror como uma cena onde você tortura essa pessoa e você passa essa faca em cada pequeno, minúsculo músculo dessa pessoa, ou fura o olho dela, ou qualquer coisa assustadora que a saga Jogos Mortais introduziu pra gente. E isso faz com que haja uma dessensibilização com relação à verdadeira essência do terror. E o terror se tornou, em muitos casos, apenas uma exploração de cena de tortura. Por isso que eu gosto muito de cineastas que ainda tentam resgatar uma espécie de horror mais clássico. Por exemplo, o Jordan Peele, ele se inspira muito no horror clássico. Bebê de Rosemary é a grande inspiração dele também, de filmes que não mostram o verdadeiro horror, que eles cortam na hora certa para que você não veja as cenas grotescas e para que você simplesmente complete na sua cabeça todo o horror que está acontecendo ali, para que você seja um participante, e também explora questões sociais através dos seus filmes. Outro cara que eu gosto bastante é o Robert Eggers, o cara que fez A Bruxa e também O Farol. 2 filmes muito bons. Na Bruxa ele conseguiu, com um orçamento apertadíssimo, fazer uma obra que realmente te deixa angustiado e que vai criando tensão sobre tensão, mostrando a mudança na dinâmica daquela família para que você fique ainda mais aterrorizado quando chega aquele final. E O Farol te constrói todo um suspense com relação a o que realmente existe no topo daquele farol e toda a dinâmica da relação entre os 2 personagens, que vai se intensificando cada vez mais com as
sua desconfiança e o ódio que vai surgindo. Aliás, esse ano o Robert Eggers vai lançar o filme Nosferatu, onde ele vai resgatar uma das figuras mais icônicas do terror, que é o vampiro Nosferatu, e vamos ver como que o público vai reagir a uma nova abordagem para um terror antigo. E você? Você ainda se assusta com filmes de terror? Que tipo de terror te assusta? Ou você prefere nem ver isso? Que é o que eu tenho feito ultimamente, porque afinal eu tenho que acordar de madrugada para atender a neném quando ela chora. E é meio chato você caminhar pelos corredores escuros da casa depois de assistir um filme como Exorcista. Para mais vídeos sobre storytelling, se inscreve nesse canal. Dá uma olhada nesses daqui, eu acho que você vai gostar. Um forte abraço e arrivederci.